hoje, né, se a gente olhar, tem muita informação e muita informação às vezes também gera desinformação. Porque a curadoria, a qualidade dessa informação depende muito de quem está trazendo essa informação. E o Papo de Fibra só traz especialista aqui para justamente a informação vir com ciência, já que o nosso slogan é ciência que inspira, histórias que transformam. Então hoje a gente vai bater um papo com o Bruno para falar o que realmente funciona na musculação. A gente vai falar de biomecânica, mas vamos falar de volume de treino, de intensidade de treino e vamos falar também de algumas falácias que aparecem aí, né, constantemente dentro do mundo da musculação. Brunão, nunca tanta gente treinou e nunca teve tanta desinformação. Você concorda com isso? Rogerinho, eu não só concordo, como eu faço uma análise hoje, que eu costumo falar com o pessoal, que eu nunca vi tanto especialista em biomecânica no digital como dizem ter. Né? Então, hoje todo mundo é especialista em biomecânica. Hoje todo mundo que vai postar alguma coisa quer fazer uma análise e tudo mais. Enfim, só que né, biomecânica tem cálculo. Então, muita gente cai no erro de achar que é especialista em biomecânica, mas na verdade é cinesiologia, acaba trocando os palitos ali. Hoje todo mundo acha que é só ler um artigo, que é só postar e aquilo que está no artigo, cada um tem uma interpretação diferente daquilo, o que vai respingar, né, se essa pessoa for muito influente, vai respingar no consumidor final, que vai estar fazendo algo que de repente não é a forma mais interessante, e não só isso, até os outros profissionais. Porque se a gente for parar para analisar, cara, hoje, infelizmente, o Instagram, ele tá virando o novo PubMed da galera que não gosta de estudar. É verdade. E dependendo de quem estiver passando essa informação, você está consumindo um conteúdo que, sim, na verdade, está mais te atrapalhando do que te ajudando. É o tal do senso crítico, né? Toda informação que chegar, você tem que ter o seu senso crítico. Mas o senso crítico, ele depende do background que você tem também. Exatamente. E aí, muitas vezes, como esse background não foi volumoso, aí acaba virando uma esponja. Você absorve e reproduz, mas sem ter um pensamento crítico sobre aquilo, né? Exatamente. E aí que mora o perigo. Né? Porque tem muita gente que pega um estudo transversal e faz uma associação de relação causal e uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aí começa a surgir várias coisas. Esses estudos de eletromiografia associando com hipertrofia, que né, eu paro para olhar, eu que né, pesquiso, que estudo, dou aula em pós sobre o assunto e fico assim, cara, da onde estão tirando essa informação? Porque se a gente for parar para pensar, é a base. Mas, infelizmente, essa base hoje ela tem sido muito mal feita. Ela nunca foi tão bem feita assim, mas hoje em dia tá um negócio crítico realmente, né? E essa informação, ela tá com muito fácil acesso. Antigamente não era assim, né? Então, por exemplo, quando eu era estagiário na Fibra, a gente não tinha tanta informação assim de Instagram. Não tinha isso. A gente fazia nossos grupos de estudo, né? Trazia ali para trocar ideias e tal. Eu, como estagiário, já comecei junto com você, com o Luquinha. Todo sábado, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã e comecei a tomar a coragem de ministrar os meus próprios grupos ali, quando me davam a oportunidade. E isso sempre foi uma veia muito forte minha. Eu sempre gostei de entender o porquê de algo e não simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Mas hoje eu vejo que esse interesse do porquê ele tem sido cada vez menor. As pessoas têm sido cada vez mais imediatistas. E como você falou, né, dessa outra minha questão de ajudar o personal a faturar mais, a vender mais. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falo com meus mentorados. Eu falo, gente, antes de você fazer conteúdo, você tem que ter conteúdo para fazer. Verdade. Não é você simplesmente sair abrindo a boca falando um monte de besteira na internet, não, porque tem gente consumindo isso e gente que vai se prejudicar se você não tomar cuidado com as informações que você está passando. Então, hoje, as pessoas estão colocando o carro na frente do boi, literalmente. O carro na frente do boi hoje seria o marketing à venda antes do conhecimento técnico. Né? Uma coisa anda junto com a outra. Mas o conhecimento técnico, ele é primordial, ele é essencial, porque senão você está lidando com vidas. É isso aí. Então, assim, senão você acaba realmente fazendo o que talvez você não gostaria de fazer, que é prejudicar a vida do outro, por mais que a sua intenção seja boa. Tem que ter responsabilidade, né? Aproveita então e, já que é ciência que inspira, história que transforma, fala um pouco da sua formação para a galera, para eles entenderem quem é o Bruno que está aqui hoje.
Perfeito. Então, eu fiz faculdade, né, na Faculdade Metodista Gramber, que infelizmente não existe mais, mas eu me formei lá. Na época, inclusive, era uma das referências dentro da cidade, né, como Faculdade de Educação Física. Fiz uma pós-graduação em treinamento de força e musculação na UFRJ. Através dessa pós-graduação, eu me inseri dentro do grupo de pesquisa de mestrado e doutorado deles. Iniciei um mestrado com o professor Belmiro, professor Roberto Simão, mas quando eu iniciei, logo abriu um mestrado na fisioterapia aqui na UFJF com o professor Marco Antônio, que veio da UFRJ para Juiz de Fora. Eu fiquei sabendo que ele estava aqui. Ele sempre foi uma referência para mim, que eu só conhecia ele por artigos. Inclusive, ele foi um dos orientadores de um professor que é muito referência para mim, que é o Thiago Mata. Uhum. E quando ele veio para cá, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara aí. E aí foi onde eu mandei um e-mail para ele. Ele me acolheu, ele estava dando um curso de extensão aqui sobre biomecânica. E a matéria que eu sempre fui apaixonado era biomecânica, sempre. E quando eu passei no mestrado aqui, eu larguei lá, né, para fazer o que eu realmente gostava de fazer. Então, concluí o meu mestrado. O meu trabalho de mestrado no ano de 2023, que foi quando eu concluí o mestrado, ele foi eleito o melhor trabalho do Congresso Brasileiro de Biomecânica, e isso me deu muita visibilidade. Foi quando começaram a me convidar para dar aulas em pós-graduações importantes dentro da área. Por exemplo, hoje eu sou professor da Elite Formações, que é uma pós-graduação das mais renomadas dentro do meio. Sou coordenador de pós-graduação também, que é uma pós-presencial do IESP. E também passei, né, antes, inclusive, de eu terminar, eu acho que você estava até no dia que eu recebi a notícia, né, do doutorado, que antes de eu terminar o mestrado, eu fiz a prova de doutorado na UFMG, e eu estava na dúvida. Eu queria fazer, na verdade, o intuito não era nem entrar, o intuito era participar do processo para eu poder fazer o doutorado no ano seguinte. Mas eu fiz um projeto bacana, né? Eu nem tinha concluído o mestrado ainda. Fiz todo o processo, elaborei o projeto. Eu já estava com o projeto na ponta da língua, que foi uma continuidade do meu projeto de mestrado. Então, isso me ajudou pra caramba, né, a poder ter uma nota muito, muito alta dentro da análise do projeto. E, para minha surpresa, no dia da nota, eu passei em primeiro na UFMG para fazer o doutorado, sendo que eu nem tinha o mestrado concluído ainda. Então, foi muito bacana. Conduzi, fiquei fiquei 3 semestres dentro da UFMG. Só que aí eu senti a necessidade de aumentar o meu digital, né? De fazer um faturamento maior com o digital, porque eu estava deixando de trabalhar fisicamente, que o meu trabalho era todo físico, né? Eu dava, em média, 12, 13, 14 aulas por dia. E o fato de eu ter que fazer as matérias lá em Belo Horizonte, eu tinha que sair daqui. Eu dava aula até 9 horas da noite numa terça-feira, saía direto da academia, ia para Belo Horizonte, chegava lá por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Chegava, já ia direto para o hotel, porque na quarta-feira de manhã eu tinha aula do doutorado, de manhã e de tarde, ficava à noite no hotel, estudava, porque na quinta-feira de manhã tinha a prova oral. Eu ficava lá quarta e quinta. Então, eu tinha prova oral na quinta de manhã, então na quarta, chegava de noite, eu estava estudando para fazer a prova oral, tinha mais aula de tarde. Quando eu terminava quinta-feira, 18, 18h30 lá, eu vinha direto para Juiz de Fora. Então, eu ficava 2 dias da semana sem poder trabalhar, sem poder ganhar dinheiro. Lá na UFMG, eles dão prioridade de bolsa para quem já está durante o processo há mais tempo, né? Para quem já está mais velho dentro do processo. Eu tinha acabado de entrar, não ganhei a bolsa, não era muito, mas já ia me ajudar pelo menos a custear isso. Então, eu estava sendo onerado a todo momento, né? Para viagem e tudo mais, e deixando de ganhar. E foi aí onde eu falei, cara, eu preciso fazer dinheiro com digital, porque como que eu vou trabalhar desse jeito? Meus custos aumentaram, minha renda reduziu, e eu não chegava a ficar no vermelho, mas ficava sempre elas por elas. E eu falava assim, cara, eu quero mais do que isso. Não nasci para ficar trocando, né, ficar nesse 0 a 0. E aí eu tomei uma decisão, comentei com o meu orientador, o Renan. Falei, Renan, cara, eu preciso dar um foco no meu digital e eu quero saber se você
me permite trancar 6 meses aqui para que eu possa alavancar isso e não ficar dependendo do presencial e poder trabalhar daqui e tudo mais. E o Renan, assim, um cara sensacional, o Renan Rezende, que ele chama. O Renan, assim, um anjo de pessoa. Eu digo que eu tive muita sorte no meu meio acadêmico, porque é um meio de muito ego, né? É um meio Vaidade, né? de muita vaidade e geralmente, infelizmente, alguns orientadores não têm a noção de que com a bolsa você não consegue fazer nada direito. Muitos exigem que você fique ali todo dia da semana fazendo uma carga horária completa e não querem nem saber como que está a sua vida pessoal e como que isso impacta, inclusive, no seu rendimento lá dentro mesmo da universidade. Mas eu tive muita sorte com isso, porque tanto ele como o Marco foram pessoas incríveis na minha vida, assim, sempre me permitiram fazer outras coisas, né? Nunca me bloquearam de nada. E o Renan falou comigo, Bruno, vai lá, faz o que você tem que fazer. Daqui 6 meses a gente volta a conversar, não tem problema. E o Renan, nessa época, ele estava na Bélgica, fazendo o pós-doc dele. E aí, de fato, eu fui e me dediquei. Nesses 6 meses ali ao digital, deu certo, muito mais certo do que eu estava imaginando que ia dar. E isso começou a me deixar confuso. Falei, cara, eu sempre sonhei em fazer o doutorado, eu passei de uma forma assim que me gerou um apego muito grande àquilo, né? Foi algo que eu não imaginei que ia acontecer e eu passei, então foi realmente muito especial para mim aquilo. Eu não queria largar, mas o meu negócio no digital deu muito certo. Então, assim, em pouco tempo eu consegui ter um faturamento importante no digital, onde eu já não precisava mais viver do presencial. Só que se eu voltasse para o doutorado, tudo aquilo ia ser jogado por água abaixo, porque, você sabe, é uma demanda absurda que a gente tem que ter, né? Enfim, eu não ia conseguir dar conta e não ia fazer nada direito, né? Não ia dar conta dos meus alunos no digital e não ia fazer o doutorado como precisava fazer. Ainda mais numa instituição que, de fato, a UFMG ela te exige muito. Então, eu acabei conversando com o Renan depois de 6 meses. Ele me perguntou como que eu estava, se tinham conseguido resolver. E eu falei exatamente isso com ele. Falei, cara, tô bem e deu certo. Muito mais certo do que eu estava imaginando. Resolvi, mas não como eu imaginava. Foi muito melhor do que eu estava imaginando. E ele virou para mim, cara, e foi algo que me deu muito conforto. Ele virou para mim e falou assim, Bruno, posso te dar uma opinião? Eu falei, claro. Né? Ele, querendo ou não, era meu mentor também, né? Um dos meus mentores. E ele falou assim, cara, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, você é um cara que tudo que eu peço para você fazer, você faz, sabe? Você sempre entrega as coisas antes do prazo, então você tem muita competência para, quando você quiser, fazer uma prova novamente, passar e eu vou ter o prazer de te atender de novo. Mas você está no hype do negócio, não perde esse momento. Então, cara, aquilo que o Renan falou para mim foi muito especial, porque tirou o peso que eu tava. Porque a gente se cobra muito, né? Abandonar a vida acadêmica é uma construção, não é fácil, né? Não, nossa senhora, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí de quem está aqui hoje para falar sobre musculação e biomecânica para vocês. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.